Oi, eu sou o Vinícius Carlos, esse é o Cinema Aqui. E como essa semana não entrou nenhum filme nos cinemas e também nada de muito interessante na Netflix e nos outros serviços de streaming, vamos falar do próprio coronavírus, de como ele bagunçou também o ano inteiro do cinema no mundo. Portanto, vai lá lavar a mão que eu já volto. Era óbvio que essa pandemia iria atrapalhar os calendários de várias estreias de filmes. Portanto, se você não sabe o que ainda vai conseguir ver em 2020, vamos dar uma olhada nos principais filmes que acabaram perdendo sua data de estreia e também tentar entender o que sobrará de cinema depois que essa crise passar. Ela vai passar. Uma das primeiras vítimas do coronavírus foi o novo filme do James Bond, Sem Tempo para Morrer. Tinha a estreia prevista para abril, mas não demorou muito para a MGM decidir que isso decididamente não ia acontecer. O filme ficou para novembro, mas mesmo assim ninguém sabe se isso será possível. De qualquer jeito, Sem Tempo para Morrer será o último filme estrelado pelo Daniel Craig, no papel de espião a serviço de Sua Majestade. O filme é dirigido por um cara chamado Gary Yoji Fukunaga, devo estar falando o nome dele errado, que é o mesmo cara que dirigiu os 8 episódios da primeira temporada de True Detective e também assinou o drama da Netflix Beasts of No Nation, que se você não viu, devia ir lá ver. Quem também ia estrear e ficou cancelado foi o terror Um Lugar Silencioso, parte 2. O filme dirigido pelo mesmo John Krasinski do primeiro. Em uma declaração oficial, o próprio Krasinski falou sobre o quanto o primeiro filme era uma daquelas produções que todos gostam de ver em galera e que, já que isso não seria possível agora, que seria melhor esperar para que todo mundo pudesse ver o filme junto. O que é bem simpático se a gente não soubesse que o que eles não querem mesmo é perder dinheiro. Um Lugar Silencioso parte 2 iria estrear em março, enquanto o próximo filme da lista, Velozes e Furiosos 9, chegaria aos cinemas em maio. A surpresa aqui é que o filme foi logo jogado pro longínquo 2 de abril de 2021. A explicação disso pode até ser a agenda apertada da Universal, mas soa bastante como uma insegurança, já que ninguém vai querer disputar espaço no segundo semestre com tanto filme sendo jogado pro período. Falando em segundo semestre cheio, que vai ter que se virar para encaixar todo mundo na agenda é a Disney. Logo de cara, 3 do que seriam as maiores estreias dela no cinema já tiveram suas datas canceladas logo no começo das quarentenas pelo mundo. A primeira é o live action da Mulan, o segundo é o tão atrasado Novos Mutantes, e o terceiro é o terror Espíritos Obscuros, que no original se chama Antlers e parece ser um nome muito mais interessante e menos genérico. Mulan ainda não tem data marcada para estrear e Novos Mutantes quase ninguém mais acreditava que iria estrear em um dia. O Novos Mutantes também foi herdado da Fox e acho que talvez seja a 4ª vez que ele ganha uma data de estreia diferente. Por fim, Antlers, que também é da Fox, que era da Fox, na verdade é da Fox Searchlight, é dirigido pelo mesmo Scott Cooper de Coração Louco e Tudo por Justiça, ambos ótimos filmes e que em tempos de quarentena mereceriam que você procurasse por eles. Ainda na Disney, o Marvel Cinematic Universe também vai sofrer um atraso, já que o filme solo da Viúva Negra também foi empurrado mais pra frente. E esses atrasos não vão ficar só nos filmes que estavam prestes a estrear. Talvez a maior bagunça vá acontecer num futuro não muito distante. Toda a programação de 2021 dos estúdios deve acabar comprometida e isso ainda deve dar muito o que falar. O novo Batman parou as filmagens, assim como o 7º Missão Impossível e o próximo Jurassic Park, o que deve atrasar o cronograma de muitos estúdios grandes. O próprio Avatar 2, que era da Fox e agora é da Disney também, como tudo é da Disney, estava programado para estrear em dezembro, com certeza não irá cumprir essa data, já que parou a produção e só não teve ainda a estreia postergada, porque por falta de tempo e agenda de release. E isso quer dizer também que as outras 2 sequências devem atrasar, já que o James Cameron está filmando tudo junto. Voltando ao MCU e a Disney, ainda que a gente não tenha saído dela, o filme do mestre do Kung Fu, o Shang-Chi, também está com as filmagens interrompidas, assim como o começo da produção do live action da Pequena Sereia. O Matrix 4 tinha acabado suas filmagens em São Francisco, mas teve que parar a produção antes de ir para Berlim acabar de captar mais imagens. A lista de filmes que estão parados e que terão suas estreias mudadas é enorme. E muito provavelmente ela não deve acabar de crescer tão cedo, então provavelmente eu estou fazendo esse vídeo e já tenho outros filmes que estão mudando de data, então ele vai ficar o vídeo atrasado
em questão de segundos. E não fica só por aí. O Festival de Cannes, por exemplo, também foi congelado. Ele iria acontecer entre 12 e 23 de maio, mas agora não tem data e nem certeza de que vai acontecer em 2020. O problema é que a gente não está falando de um monte de filmes que não vão passar na França, mas sim da talvez maior feira de negócios cinematográficos do mundo. Existe uma rede de negócios enorme em Cannes, onde distribuidoras, produtoras, cineastas, artistas, enfim, todo mundo praticamente decide o que vai rolar no cinema e o futuro de um monte de filmes nos próximos meses posteriores a Cannes. E não se engane, o cinema não vai ser o mesmo depois dessa pandemia do coronavírus, pelo menos não por um bom tempo. Se prepare para um período conturbado de estreias com distribuições esquisitas, campanhas de marketing que vão ser pouco eficientes, grandes estreias encavaladas e um monte de filme caindo diretamente para os serviços de streaming. Isso pode ficar pior ainda se essa quarentena durar mais tempo que os cinemas e redes de sala consigam suportar. Muita gente deve acabar fechando as portas ou diminuindo sua capacidade de exibição. Consequentemente, menos salas para os filmes estrearem, o que cria um efeito dominó gigante na indústria. Pior ainda se você lembrar que uma das principais vítimas do coronavírus foi e é justamente a China. Hoje, que é o segundo maior mercado de cinema do mundo, tanto como espectador como produtor. O que deve acabar tirando alguns bilhões de muitas produções e ainda diminuindo drasticamente as bilheterias de que muita gente que estava contando com os chineses para salvar os próprios números. Os especialistas do mercado apontam que essa crise pode custar às bilheterias uma perda ao redor de 5 bilhões de dólares. E assim, por definição, o cinema é uma arte coletiva e globalizada. É impossível fazer cinema sem o contato com as pessoas e as viagens pelo mundo, ainda mais grandes produções. Por unanimidade, todos pararam as produções sabendo o quanto o cinema seria um vetor natural se ele continuasse produzindo. A saúde acabou ficando em primeiro lugar e todos esses caras merecem uma salva de palmas por isso. Afinal, eles vão enfrentar uma tonelada de problemas no futuro e terão que conviver com uma indústria frágil e que vai tropeçar por aí por um bom tempo antes de se recuperar por completo. Mas como a gente está falando de saúde, foi uma decisão perfeita porque esses profissionais precisam estar saudáveis para tentar recuperar essa indústria depois dessa crise. Por outro lado, dessa crise toda, dessa quarentena que está prendendo em casa centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, pode ser que muito filme ganhe uma segunda chance e mais gente veja mais filmes. Sim, todo mundo sentado em casa, sem poder ir para lugar nenhum, muita gente vai ver filmes. Isso pode ser bom para que esse maior interesse ajude a indústria do cinema a dar a volta por cima em todos os cantos do mundo. Hollywood, China, Brasil, todo lugar que produz filme vai precisar da ajuda dos fãs do mundo inteiro para que essa crise seja um pouco menor do que o mundo espera que ela será. Enquanto isso, a gente vai ficar no cinema aqui, torcendo pelo cinema, produzindo ainda mais conteúdo e contando com vocês para assinarem o canal, compartilharem esse vídeo e esperarem pela gente na semana que vem. E não esqueça, fique em casa, lave bem as mãos e, por favor, fiquem melhores amigos do seu pote de álcool em gel.